que vem a ser um dogma? Um dogma, de modo simples, é uma verdade de fé apresentada pela Igreja para que os fiéis creiam. Então, os dogmas são declarados e os fiéis católicos devem crer, devem dar o seu assentimento. A nossa fé é cheia de dogmas, mas os dogmas não são simplesmente decididos pelos papas. Os dogmas brotam da própria revelação. Os dogmas, ao longo da história da Igreja, vieram esclarecer dúvidas de fé, vieram rebater heresias, que são desvios doutrinais. De modo que, no catolicismo, ou a pessoa aceita o pacote completo, ou então vá para o banquinho da disciplina, pense, reze, estude, a hora que quiser, venha para cá. Não existe católico à sua maneira. Não existe o que a gente vê por aí, católico que diz, não, eu acredito em reencarnação, é um direito meu, é um direito seu acreditar em reencarnação. Mas não se diga católico, porque acreditar em reencarnação, professar fé espírita, significa negar toda a obra salvífica de Jesus Cristo. Não vem o caso aqui eu explicar por quê. Mas as coisas na igreja são assim. Porque hoje a gente assiste a ignorância galopando, a rebeldia tomando conta, o politicamente correto se entranhando. E aí, a fé acaba se deformando na cabeça dos fiéis e hoje na cabeça do próprio clero. Então, ser católico é ser obediente, é dar o seu assentimento àquilo que a igreja ensina. Porque a igreja foi ensinada pelo próprio Jesus, que é Deus. A igreja tem o Espírito Santo que lhe foi dado. Leia o final do Evangelho de São Mateus. Mateus 28, 20. O meu Espírito Santo estará convosco até o fim dos tempos. E um dos objetivos desta permanência do Espírito Santo conosco até o fim dos tempos é nos guiar na verdade. É garantir que a igreja vai ensinar corretamente qual é o caminho do céu. Então, muitíssimo cuidado. Inclusive, a coisa é tão séria, no que diz respeito a esse magistério perene da igreja, que se algum papa se atrever a querer desdizer o que os outros disseram, desensinar o que os outros ensinaram, o que sempre foi doutrina da igreja. Vou dar um exemplo usando o dogma que nos toca estudar hoje, que é a maternidade divina de Maria. Se algum papa chegar e falar, não, olha, pensando bem, Maria não é mãe de Deus. Nenhum fiel é obrigado a crer e esse papa vai correr o risco de cair do galho. Simples assim. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é interessante notar, quem estuda a história da igreja, que nós já tivemos, ao longo da nossa história, papas, pecadores, enfim. Na igreja tem de tudo.
Joio e trigo sempre cresceram juntos. Só que o joio será queimado, nós sabemos disso. E o que sim nós vemos é que nunca houve qualquer tipo de problema dessa natureza, da igreja ficar confusa. E agora? A verdade está onde? Está com quem? Como é que a gente vai fazer? Para onde vamos? Não. A igreja segue atravessando os séculos, e assim seguirá até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ninguém precisa temer. O que sim vocês precisam saber é a quem vocês estão escutando. Por quê? Porque hoje é triste a situação de vermos que às vezes sucessores dos apóstolos propõem heresias, se desviam da verdade. E sacerdotes vão no mesmo caminho. Então, por isso, eu digo e repito, a maior arma que o fiel tem, nesse sentido, chama-se conhecimento. O pior tipo de católico é o ignorante. Por quê? Porque esse corre o risco de perder a fé daqui para ali. Então, hoje em dia, ou você estuda a fé e, através do catecismo da igreja, você sempre vai ter um caminho seguro para a verdade, um caminho incorruptível. Por quê? Porque o catecismo é a verdade explicada pelo magistério. Melhor até do que a Bíblia, em que sentido? Lógico que a Bíblia é revelação, a Bíblia é a base do catecismo, porém, se você se meter a ler a Bíblia sozinho, corre o risco de interpretar equivocadamente, por não ter estudos de filosofia e teologia, a Sagrada Escritura. Então, peguem-se no catecismo, peguem-se nos bons sacerdotes, nos bons bispos. Até entre os hereges vai ter gente boa que está equivocada. Eu até prefiro acreditar assim, que aquilo que diz é porque aprendeu errado. Mas existem aqueles que são ideologizados, sim, ninguém se iluda. Tá? Muito bem. O primeiro e mais fundamental dogma católico sobre a Virgem Maria é a sua maternidade divina, conhecida como Theotokos. Theos, em grego, quer dizer Deus. Tokos, mãe, mãe de Deus, maternidade divina. No século V, houve uma heresia cristológica. Heresias cristológicas são erros doutrinais que se referem à pessoa de Cristo, chamada nestorianismo, que negava a maternidade divina de Maria e a chamava apenas de Christotokos, ou seja, mãe de Cristo. E para refutar o nestorianismo, a igreja convocou o Concílio Ecumênico de Éfeso. Éfeso é uma cidade da atual Turquia, para estudar o assunto e dar uma resposta. E foi aí que esse dogma foi estabelecido, de que Maria é mãe de Deus e não de Cristo. Outros concílios posteriores reafirmaram a verdade do dogma. E atenção que todos os demais dogmas mariológicos, quais são eles? Maria, sempre virgem,
Imaculada Conceição e Assunção Gloriosa de Maria ao Céu em corpo e alma. Dependem deste fato, dela ser a mãe de Deus. E aí eu vou explicar um pouco essa heresia do nestorianismo, para que vocês vejam também o trabalho que a igreja tem tido ao longo dos séculos. E o amor da igreja pela verdade. Porque ela se debruça sempre para estudar essas novas proposições filosóficas, teológicas, sempre que elas podem colocar em risco a fé. E aí a gente vê a igreja como mãe. Então, antes do nestorianismo, houve a heresia de Ário. Curioso que todos bispos. Né? A própria Sagrada Escritura diz isso. Estavam entre nós, mas não eram dos nossos. A avassaladora maioria dos hereges, ao longo da história, foram padres ou bispos. Então ninguém se espante, ninguém se escandalize. Né? Mais uma vez, é o católico ignorante que fica, ai meu Deus, tem herege dentro da igreja, eu vou para outra. Quem vai perder você. Quem vai ficar sem Eucaristia é você. Quem vai ficar sem confissão é você. Eu vou mostrar aqui como o protestantismo se deformou a partir da sua proposta inicial. Para vocês verem o que são essas seitas cristãs, ditas cristãs hoje em dia. Então, Ário dizia que Jesus era uma criatura de Deus, que não era Deus, que, portanto, não era eterno como o Pai. E, bom, obviamente, cai tudo por terra. Jesus, então, não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. E por isso que no símbolo niceno-constantinopolitano que nós vamos rezar hoje, vocês vão escutar: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então saibam que os credos, seja esse maior, seja o menor, na realidade, contém os principais dogmas da nossa fé, constituem a nossa identidade como cristãos. É triste ver o católico ignorante sucumbindo a uma argumentação meia-boca de um protestante que fala: vocês rezam feito papagaios, não sabem nem o que estão dizendo na missa. É um bando de oração decorada. Aqui nós rezamos com o coração. De fato, atenção, eu chamo a atenção de vocês aqui para o fato de muitos católicos serem realmente papagaios na hora da oração. Não sabem falar com Deus, não conseguem ter um diálogo com Deus como se Ele tivesse sentado ao seu lado, como os nossos irmãos evangélicos fazem. A vida de oração de alguns católicos se resume a repetir de fato, como papagaio, Pai Nosso, Ave Maria, Glória. Tem gente que reza o texto todo dia, mas sei lá se sabe o que é o terço. Porque está no automático essa fé. Vive de uma tradição.
Mas a pessoa não conhece aquilo que faz, e se não conhece, não vai amar, porque o amor depende do conhecimento. Reza para nós estar no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ou seja, cumprir metas. Estou atrás da promessa de Nossa Senhora, de escutar a minha oração, de me levar para o céu. Não é aquele devoto por amor, não é aquele devoto que se transforma pela devoção, é um papagaio. Isso precisa ser denunciado também. E, gente, quando eu falo denunciado, vamos lá. O anjo da guarda está dizendo aqui, explica, porque sempre vai ter aquela pessoa super sensível. Ai, hoje está cheio de católicos. Ai, a gente está me ofendendo. Ai, meu Deus. Isso é fruto dessa cultura nojenta, marxista, que está aí, que só cria coitados, vítimas. Aí tem o católico desse jeito também, que não pode ouvir uma palavra mais firme do padre, não pode ouvir a palavra denúncia. Por que você está me denunciando? Estou denunciando. Se você está nessa categoria, abra o olho e faça o que tiver que fazer. Sem ficar chateadinho com o padre, tá, bebê? Pois bem, vejam que esse credo afirma estas coisas para deixar a doutrina clara. Então, que Jesus não é criatura. Ele é o mesmo Deus com o Pai. São pessoas diferentes. Então aí a gente já começa a admirar mais a igreja. Aí a gente começa a entender o que a gente faz aqui. Nada na Igreja Católica é por acaso. Nada é porque o bispo achou, é porque o Papa acordou de bom humor e resolveu incluir isso aqui. Não existe isso no catolicismo, não. Nada. Tudo tem um porquê. Tudo tem um significado. Sino, incenso, vela, tudo. Porque são 6, tudo. Procure saber. E aí você vai se encantar com a sua igreja. Jamais vai cogitar passar por uma seita velha meia boca aí, entendeu? Que é pura emoção, que só trabalha emoção. E um Deus deformado, aquele Deus que é meu empregado, que vem fazer o que eu quero. Se eu rezar e pagar o dízimo. Tá? Aqui não. Aqui é a igreja que forja santos. Tá? É a igreja que trabalha o amor. E por isso a teologia da cruz, porque só a teologia da cruz tira de nós o amor. Então, afirmadas as duas naturezas de Jesus, vamos lá, Jesus é uma só pessoa, com duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Na filosofia, a natureza é o quê? É aquilo que determina o agir de um ser. Então, a natureza divina de Jesus nos permite ver nele Deus a partir do momento que ele age como Deus. Ele agiu como Deus, curando os cegos, os coxos, os surdos, ressuscitando mortos, morrendo e ressuscitando na cruz. Mas ele também tinha natureza humana, portanto, agia como homem. Na medida em que sentiu fome no deserto, dormiu na barca, chorou a morte do seu amigo Lázaro. Isso é misterioso para nós. Como é que pode uma mesma pessoa ter duas naturezas? Vamos lá? Nós estamos diante de um fato histórico. E aí, diante do fato, eu tenho que calar a minha boca. Não acho. Como é que se diz? Plausível que um homem seja Deus e homem. Mas Deus ou é homem? Está na tua cabeça.
Só que esse homem que se encarnou vem dizer que você está errado, acabou. Põe o rabinho entre as pernas e aceita. Ou então, escolhe aí, está cheio de seita. Ateísmo também é opção. Aqui as coisas são assim. Então, o próximo passo seria tentar entender como a humanidade e a divindade de Jesus se relacionariam na sua pessoa. E a primeira tentativa de solução foi encabeçada por Nestório, elevado à Cátedra Episcopal de Constantinopla em 428. A heresia de Ário vem pouco depois do Édito de Milão, que devolveu aos cristãos a liberdade religiosa. Bom, então, Nestório afirmava que o Logos habitava na humanidade de Jesus como um homem se acha num templo ou numa veste. O Logos é o quê? O Verbo eterno de Deus. Jesus, ele é o Logos. Então, é como se a divindade entrasse nesse templo, que é o que? A humanidade de Jesus. A humanidade seria uma roupa que a divindade usa para aparecer no mundo, entre os homens. Então haveria duas pessoas em Jesus. Aí começa o erro. É uma só pessoa, duas naturezas. Então aqui para Nestório haveria duas pessoas, uma divina e outra humana, unidas entre si por um vínculo afetivo ou moral. E aí, qual é a consequência disso? Maria não é a mãe de Deus, ela é a mãe do homem. Se são duas pessoas, ela é a mãe da pessoa humana de Jesus. Nestório propunha suas ideias em pregações ao povo, nas quais substituía o título Mãe de Deus por Mãe de Cristo. As suas concepções suscitaram reação não só em Constantinopla, mas em outras regiões também, especialmente em Alexandria, onde São Cirilo era bispo ardoroso. São Cirilo escreveu em 429 aos bispos e aos monges do Egito, condenando a doutrina de Nestório. As duas correntes se dirigiram ao Papa Celestino I, que rejeitou a doutrina de Nestório num sínodo em 430. Deu ordem a São Cirilo para que intimasse Nestório a retirar suas teorias no prazo de 10 dias, sob pena de exílio. Cirilo enviou ao patriarca de Constantinopla uma lista de 12 anatematismos, que são condenações, que condenavam o nestorianismo. E em 431, o imperador Teodósio II, instado por Nestório, convocou para Éfeso o terceiro concílio ecumênico, a fim de solucionar a questão discutida. Então, São Cirilo, como representante do Papa Celestino I, abriu a Assembleia diante de 153 bispos. Logo na primeira sessão foram apresentados os argumentos da literatura antiga favoráveis ao título Theotokos, Mãe de Deus, que acabou sendo solenemente proclamado. Daí se seguia que em Jesus havia uma só pessoa e duas naturezas. Maria se tornara mãe de Deus pelo fato de que Deus quisera assumir a natureza humana no seu seio. E vamos lá, moçada. Essa é a heresia no protestantismo até hoje. E qual é a dificuldade do protestante para aceitar que Maria é mãe de Deus? Vamos lá. Vocês admirarem cada vez mais a igreja. Nós, padres, antes de cursar teologia, 4 anos, nós temos que cursar filosofia. Porque a filosofia é a ciência do questionamento. A filosofia ensina a pensar.
A filosofia reta é a busca da verdade no final das contas. E tem uma matéria que a gente estuda chamada lógica. Dentro dessa matéria chamada lógica, a gente estuda um tema chamado silogismo. E silogismo é o modo mais básico de se raciocinar. Todo mundo aprendeu nos bancos escolares. Se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Concordam? Difícil de entender isso? Isso é raciocínio lógico básico. Se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de quem? De Deus. Acabou o assunto. E aí você vai ver o evangélico professando que Jesus é Deus. Aí você pergunta, Maria é mãe de Jesus? É. E ele nega que é mãe de Deus. Olha que doido. É ilógico, é irracional. É a pessoa que não quer se dobrar diante da evidência. É aquele soberbo turrão. Ou, sei lá, o papagaio de pastor. O pastor disse, a pessoa perde a capacidade de raciocinar. Aliás, em algumas seitas se trabalha muito o medo. Então, muitas dessas pessoas até enxergam a realidade, mas o medo está acima e controla a inteligência. Qualquer semelhança com os dias de hoje, mera coincidência, tá? O medo que vai deixando as pessoas burras, imbecis, perdendo totalmente a capacidade de raciocinar. Então, muitas vezes dizem o quê? Aqui, você foi trazido por Deus. Deus ama você, Deus quer você no céu. Agora, o diabo vai falar pela boca das outras pessoas, não dê ouvidos a elas, porque senão você vai para o inferno. O diabo vai começar a falar pela boca do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, para dizer que não ande conosco, que nós somos uma seita, e assim a pessoa, movida num primeiro momento pela soberba, porque ela é especial, porque o Espírito Santo a guiou para aquela seita lá, para se salvar, porque ela é a pulga da Lesse, né? É a Cuba do lava-pés. Então, vem o segundo momento. O primeiro é a soberba, o segundo é o medo. Você vai para o inferno se você escutar os outros. Aí a pessoa fica surda. Ela introjeta isso como verdade e acabou o assunto aí. Então vejam, quando eu digo que Maria é mãe de Deus, eu estou dentro desse raciocínio. Agora, qual é o grande problema no protestantismo? O problema é que muitos partem do princípio de que uma vez que uma mãe humana é anterior ao seu filho, então como Maria pode ser anterior a um Deus que é eterno? Primeiro problema. Segundo problema, a mãe sabe mais do que o filho, a mãe amamenta o filho, a mãe ensina o filho. Então, como Deus, que criou todas as coisas, fica na dependência de uma mãe? Vai aprender o que da criatura, se ele é o Criador? Olha a forçação de barra. Por quê? Porque essa galera não se dobra diante dos fatos. Jesus foi filho de José e Maria. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro com José. Jesus, enquanto Deus, autor do 4º mandamento, cumpria o 4º mandamento. E aí, para piorar, eles vão atrás de argumentos que tentem provar que eles têm a razão. Então, eu vou dar um exemplo. Quando Jesus é encontrado no templo, quando ele fala, não sabias que eu tinha que me ocupar das coisas de meu pai, como se ele menosprezasse São José e Nossa Senhora.
Não é essa a ideia. Eu também não vou entrar na exegese desse trecho aqui agora. Tá? Não é o caso. Mulher, o que há entre mim e ti? Minha hora ainda não chegou, bodas de Caná. Chama Maria de mulher, isso que eles dizem. Tá? E dá um chega para lá nela. Então assim se monta uma heresia. Deu para entender? Só que nós partimos dos fatos. E o fato é esse homem chamado Jesus, personagem histórico, que dizia ser Deus e provou ser Deus, teve esta mulher, que ele chamava de mãe, todo mundo ali. Sabia que Jesus chamava Nossa Senhora de mãe? E a própria Bíblia diz, Jesus e sua mãe, a Bíblia não nega o título de mãe a Jesus. Maria, perdão, a Jesus nega, claro. Jesus não foi mãe. Então, essa é a primeira dificuldade. E vamos lá. Esta verdade está firmada na palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. O relato da anunciação, que está em Lucas 1, de 26 a 38, é testemunho irrefutável desta realidade. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou ao ver Maria: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Mãe, eu vou gritar aqui, mãe do meu Senhor. E aqui eu costumo dizer o seguinte, Isabel está falando, cheia do Espírito Santo, que é uma honra receber a mãe, ou eu estou doido? Me diga alguém se cabe outra interpretação aqui. Eu até costumo brincar dizendo, ela diz isso porque ela é católica. Se fosse evangélica, diria o quê? De onde me vem a honra de vir até mim o meu Senhor no teu ventre? Ou seja, ignorando completamente a mãe, sai para lá. Tratam a mãe de Deus como se fosse uma cachorra sarnenta. É absurdo. Como você se sente quando xingam sua mãe? Quem aqui nunca teve a mãe xingada, sobretudo na infância? Então, imagina como Jesus se sente, se ele acha legal. Uma mulher como outra qualquer, uma pecadora. Absurdo isso. Então vemos aí Isabel, pelo Espírito Santo, chamando Maria de mãe de Deus. É a Bíblia, a palavra de Deus escrita, quem o afirma. A palavra Senhor, que Santa Isabel usa, na expressão mãe do meu Senhor, no Novo Testamento se refere a Cristo e significa, conforme os melhores exegetas católicos, quem são os exegetas? Pessoas que estudaram especificamente a arte de interpretar a palavra de Deus. A arte e a ciência, que é muito mais ciência do que arte. E quando é arte, é porque é guiada pelo Espírito Santo. Mas não sem o assentamento da ciência. Os exegetas na Igreja Católica estudam 3 anos e meio. Não é qualquer peão que entra nesse curso, não. Que a criatura tem que dominar línguas estrangeiras modernas, porque a literatura do curso é toda em alemão, inglês, italiano, francês. E lá no curso, eles têm que estudar latim, grego, hebraico, siríaco, que são as línguas primeiras da Sagrada Escritura. Aramaico e hebraico, dali teve a tradução da Septuaginta para o grego, do grego veio, através de São Jerônimo, a tradução para o latim. E do latim para o português. Então, muito cuidado aqui. Como dizia, a palavra Senhor no Novo Testamento se refere a Cristo e significa, conforme os melhores exegetas católicos e protestantes, inclusive, a tradução do hebraico, Javé, aquele que é, ou seja, Deus. É assim que o traduz a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento.
A palavra Senhor no Novo Testamento é a palavra grega Kyrios, que aparece cerca de 650 vezes relacionada a Cristo, significando Deus. O ensino sobre a maternidade divina da Virgem vem desde a mais alta antiguidade. Começa daí. São os símbolos da fé, ou seja, os credos, a doutrina dos padres da igreja, os primeiros padres, aqueles que sucederam os apóstolos, bispos, sacerdotes, a manifestação inconteste do povo cristão na piedade religiosa e na arte. Vou dar um exemplo. O afresco na catacumba de Santa Priscila, em Roma, mostra a Virgem Maria com o menino Jesus nos braços e é datada do ano 150 da nossa era. Tudo isso demonstra de forma inequívoca a unanimidade em torno do dogma. Bom, a Virgem Maria não é e nem pode ser a mãe da natureza humana somente. Da mesma maneira que a dona Fernanda é mãe do padre Fernando e não só do corpo do padre Fernando. Porque o padre Fernando é um ser humano e, sendo ser humano, ele é uma realidade de corpo e alma, unidos como uma só substância. Se eu separo a alma do corpo, eu vou ter um cadáver, uma pessoa morta. Então, minha mãe e meu pai são pais da minha pessoa, enquanto o meu corpo é animado pela minha alma. Eu não posso separar essas coisas. Então, a Virgem Maria é mãe do Senhor, tanto no sentido biológico, ou seja, físico, material, corporal, quanto no sentido psicológico. Na raiz da palavra psicologia está o grego psiche, que quer dizer alma. Foi no seio de Maria que Jesus recebeu sangue. Foi no seio de Maria que o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, tomou forma humana. O sangue que ele derramou no Calvário para a redenção do homem veio da Virgem Maria. E aí, o protestante diz que é uma mulher como outro qualquer. E vamos ver o que dizem os primeiros protestantes, os primeiros reformadores. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Martinho Lutero, que foi o primeiro rebelde. Eu estou falando de João Calvino, que comandou o protestantismo na França, e de Ulrich Zwinglio, que comandou o protestantismo na Suíça. Lutero na Alemanha. Vejam só. Martinho Lutero. Deus não recebeu sua divindade de Maria. Todavia, não segue que seja consequentemente errado afirmar que Deus foi carregado por Maria, que Deus é filho de Maria e que Maria é a mãe de Deus. Ela é a mãe verdadeira de Deus, a portadora de Deus. Maria amamentou o próprio Deus. Ele foi embalado para dormir por ela. Foi alimentado por ela. Para o Deus e para o homem, uma só pessoa, um só Filho, um só Jesus e não dois Cristos. Assim como seu filho não são dois filhos, mesmo que tenha duas naturezas. Lutero, para quem não sabe, rezava o Magnífica. O que é o Magnífica? Aquela oração: minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Aquilo que Nossa Senhora falou, cheia do Espírito Santo. Depois, João Calvino, na obra Comentário sobre o Evangelho. Tem uma palavrinha aqui que eu não estou conseguindo detectar. Bom, enfim. Não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus sem reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria ao escolhê-la para a mãe de Deus.
Na obra Corpus Reformatorum, Zwinglio diz: estimo grandemente a Mãe de Deus, a Virgem Maria, perpetuamente casta e imaculada. Olha, ele inclui 2 dogmas, que eu não sei nem se nessa época estavam proclamados. A Imaculada Conceição, com certeza, não. Enfim. Esses foram os primeiros protestantes. E aí a gente vê o protestantismo moderno completamente afastado das suas raízes. Né? Lutero, Calvino e Zwinglio não podem ser acusados de desprezo e difamação da Santa Mãe de Deus. Aliás, se pregassem um templo protestante nos dias de hoje, é bem capaz que esses 3 reformadores fossem hostilizados. Isso deixa explícita uma triste realidade. Com o passar dos anos, o protestantismo tende a esvaziar cada vez mais o conteúdo original da fé cristã. Conclusão: a negação dos dogmas marianos não está na base da reforma. Lutero, Calvino e Zwinglio veneravam Maria. Lutero, Calvino e Zwinglio aceitavam que Maria é mãe de Deus. E aí, imaginem a cena. A Virgem Maria batendo hoje a porta de um protestante. Qual seria a sua reação? Diria, como Santa Isabel, quem sou eu para que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ou, por medo de cometer o terrível pecado da mariolatria, a trataria como uma mulher comum? Eu quero deixar muito claro aqui, gente. Nós não devemos ter inimizade, picuinha, rixa com nenhum protestante. Mais uma vez, vou repetir, vou morrer repetindo. A caridade começa pelo respeito. Mas posso dizer a vocês, tendo frequentado o protestantismo, com vários amigos evangélicos, pessoas que eu conheci ao longo da vida, e pessoas que simplesmente eu conhecia numa lanchonete ou numa parada de ônibus, já fui desrespeitado como sacerdote, já ouvi muita pregação pesada contra a Igreja Católica. Não estou querendo dizer aqui que vamos pagar na mesma moeda, eu só estou querendo dizer que o que eu estou fazendo aqui é defender a nossa fé, é proclamar a verdade e apontar os erros do protestantismo. Não é julgar os protestantes, porque quem julga cada um é Deus. E não é a bandeira católica que vai levar você para o céu. E na hora da passagem para a eternidade, Jesus não disse para os judeus, muitas prostitutas vos precederão? Para aqueles judeus fariseus, hipócritas, legalistas, de coração duro. Então a gente pode se deparar com surpresas de protestantes que não tiveram a possibilidade de ser católicos, tendo um céu melhor do que nós. Tá? Porque também existem as virtudes dos protestantes. A gente nunca pode dizer de todos, né? Mas, enfim. O evangélico sabe defender a sua fé. O católico não sabe. Né? O católico é sempre o retardado, desculpa, que fica... É mesmo? É verdade, a gente então está idolatrando, né? Aqui está dizendo que é idolatria. É isso. O catolicismo hoje. Desculpa as palavras, às vezes, um pouco fortes. Isso são recursos de oratória. Tá? É importante, às vezes, a gente dar uma chacoalhada, sabe? Causar um impacto e tirar essas pessoas desse mundinho de sensibilidade que existe hoje em dia. Por quê? Porque o santo deve ser viril, deve ser firme, deve conhecer a doutrina, deve estar disposto a defender Jesus, a igreja, com a sua vida. E hoje o que a gente assiste é
essa frouxidão, essa ignorância, o relativismo, o politicamente correto, que vai corroendo a igreja por dentro. Então, meus irmãos, pensemos nisso e vamos cada vez mais conhecer a nossa doutrina, não só para não perdermos a fé. Por quê? Porque todos nós, pelo batismo, devemos ser profetas. E o que um profeta faz? Ele denuncia o erro, e para isso eu tenho que saber qual é a verdade. E ele anuncia a verdade. São duas coisas que nos cabe fazer. Cada um de acordo com seus talentos, lembrando que ninguém é obrigado ao que é impossível, mas nós devemos sim testar os nossos limites. Devemos nos esforçar. Devemos sair da zona de conforto. Porque zona de conforto, viver nela significa ser morno, e os mornos serão vomitados, diz a Sagrada Escritura. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida.